Em nome de Jesus. Deus te abençoe, minha irmã. Aleluia. Só da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Tem alguém feliz com Jesus nessa manhã? Vou perguntar de novo, tem alguém feliz com Jesus nessa manhã? Aleluia. Eu me encontro muito feliz e me sinto muito honrada em poder chegar a este lugar. E eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, porque se não fosse pela vontade dEle, a gente não teria nem levantado da nossa cama. Mas se assim Ele permitiu, é porque tem muita coisa para Ele fazer nesse lugar. E eu louvo ao Senhor, eu agradeço, honrando a vida dos anjos desta igreja. Pastora Dorca, muito obrigada. Eu quero agradecer pela confiabilidade do altar à minha vida, sabendo que não é tão simples hoje em dia, mas assim eu sou grata, muito mesmo. Que Deus te abençoe. O Senhor abençoe a vida do pastor Gilson, viu? Deixa um abraço para o pastor. E eu me sinto realmente muito honrada em poder estar aqui. Que o Senhor abençoe o Elas. Que, de fato, o Senhor faça com que ainda mais vocês recebam, frutifiquem e testemunhem tudo aquilo que o Senhor tem feito durante todo esse tempo. Deus abençoe a vida da pastora Mônica. Deus te guarde, minha amiga. É uma honra te conhecer. Está comigo minha mãe, pastora Tâmara, essa mulher de oração, que me gerou não só no ventre físico, mas me gerou no ventre da oração. Se não é por ela e pelas orações da minha mãe, certamente debaixo da misericórdia e graça do Eterno, eu não estaria aqui. Ela é meu Arão, ela é meu Ur, e ela não abaixa a mão enquanto eu não termino de pregar. A gente pensa. Eu louvo ao Senhor pela vida da minha mãe. Trago um abraço do meu pai, pastor José. Foi ele que enxertou em mim o amor pela palavra. Então eu honro a vida dos meus pais. Somos do Rio de Janeiro. Você vai ouvir muito chiado aqui hoje, né? Oh, glória. Mas é muito bom poder estar com vocês. Pegue a sua Bíblia. Eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida. E eu conversava com o Espírito de Deus a respeito do que ele tinha para falar. Eu confesso que coração de pregador é um negócio. A gente estuda, pensa, fala, vou pregar isso, mas chega aqui, Senhor, falando, não é o que você quer, é o que eu quero. Então eu vou ficar dentro daquilo que o Eterno me ordena, e eu tenho certeza que mediante as confirmações que ele falou aqui bem clara, o Senhor vai fazer muita coisa aqui ainda. Pega a sua Bíblia e abra comigo a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 20. Daniel 6, 20. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu também vou. Ainda bem que vai, né, vaso? Daniel 6, 20. Está escrito assim: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, porque o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Fecha os seus olhos, Pai, em concordância com a oração da tua serva feita neste altar. A minha oração neste momento é que a Carol venha sumir daqui agora. Eu não posso nada, eu sou tão limitada em ser humano quanto as que me escutam, mas o Senhor é aquele que comanda tudo, manda em tudo, e só na tua mão tu carrega o universo. Então por isso eu lhe peço que a Carol suma, mas que teu Espírito apareça
desça neste altar. Espírito Santo, debaixo dessa atmosfera profética, de cura, de milagre, eu quero te pedir, permaneça à vontade. Jesus, pelo teu nome acima de todo nome, que haja cura, libertação, transformação, renovo nessa manhã, testemunho, mudança de destinos, Pai, a salvação de vidas na casa. Eu te peço que venha ser um culto tão extraordinário, mas tão cheio da tua presença, que quando essas mulheres forem para o almoço, elas não venham conseguir discernir o que aconteceu lá. Eu não sei se foi a terra que subiu ou se foi o céu que desceu. Ai, eterno, eu te peço, alimente o nosso espírito sobremaneira tão abundante, ao ponto de que quando nós terminarmos deste congresso, o inimigo tentar oferecer algum tipo de prato, nós olharemos para ele e diremos: muito obrigada, mas eu já me alimentei. Ai, eterno, fale conosco em nome de Jesus. Se assente. O Senhor está neste lugar. Todas as vezes que o Senhor me direciona uma mensagem, Ele tem sempre por costume me dar um tema dentro da mensagem, apenas como um resumo daquilo que Ele tem a dizer. É bem verdade que esse tema é uma pergunta que você precisa aprender para você nunca mais esquecer. Eu quero que você preste muita atenção, porque essa pergunta é respondida no final da mensagem. Mas o tema é: quem está com você? Para você guardar isso daqui, pergunta para essa sua amiga que está aí do seu lado. Pergunte a ela: quem está com você? Não, mas pergunta com ar de curiosidade mesmo. Pergunta: quem está com você? Hoje eu vim contar para você quem é que anda contigo de verdade, amém? Você vai entender. O livro de Daniel, capítulo 6, relata-nos uma história muito conhecida. É bem verdade que fala a respeito de alguém muito conhecido. E além de falar de alguém muito conhecido, aqui começa a nos retratar a respeito de um livramento, que para mim é um dos livramentos mais incríveis da Bíblia. Nós estamos agora falando a respeito de alguém chamado Daniel. É ele que passa por esse livramento. Só que quando a gente começa a pensar em Daniel, a gente não começa a pensar em Daniel no capítulo 6. Quando a gente pensa em Daniel, a gente lembra de algumas características que ele tem. E que características são essas? A primeira característica de Daniel, em Daniel capítulo 1, conta-nos que ele era completamente diferenciado. Diga comigo: diferenciado. Por que ele era diferenciado? Diz o texto que ele tinha os seus amigos. Só que aos seus amigos tinha sido dado toda a ciência terrena, mas a Daniel tinha sido dada toda a ciência de visões e sonhos. Então a gente começa a entender que ele já era diferenciado aqui, quando ele começa a ser diferenciado entre os seus amigos. Aqui também, sendo jovem ainda, ele decide: não vou me contaminar com as iguarias do rei. Então, além de ser diferenciado, Daniel era decidido. Além de ser diferenciado e decidido, Daniel era um crente que orava. Nós chegamos no capítulo 6 e encontramos alguém que tinha um hábito. Que hábito era esse? Ele orava 3 vezes ao dia. Agora diga comigo: diferenciado, decidido e crente. Além de crente, eu disse a você, ele era de oração. Além de ser tudo isso, o texto começa a nos dizer que ele também era excelente. Por que excelente? Porque Daniel carregava um espírito excelente. Então, quando a gente pensa em Daniel, no momento que alguém fala assim: você já leu sobre Daniel? Você já escutou sobre Daniel? A gente automaticamente associa Daniel a alguém de oração. Então agora ele está vivendo um contexto onde se levantara um rei que precisava repaginar o seu governo. Vai ouvindo essa introdução. Esse rei, ele levanta 120 sátrapas. Juntamente com esses, ele levanta 3 príncipes. Entre os príncipes agora, Daniel é escolhido. Quando Daniel é escolhido para ser príncipe, entenda, o cargo de príncipe não é um cargo pequeno, gente. É um cargo almejado, é um cargo grande. Só que Daniel era tão diferenciado e tão excelente que ele começa a ser diferenciado no cargo em que ele estava. Os príncipes estavam com ele. Só que Daniel era excelente não para agradar alguém. Entenda o que eu estou dizendo. Daniel era excelente porque a sua excelência era condicionada à sua excelência
agência. Então peraí, ele não precisa ser excelente porque chegou numa posição de destaque. Não foi isso que fez ele ficar excelente. Ele chegou lá porque ele já era excelente. Ele não é excelente porque tem um rei que está olhando ele e está dizendo: agora que você está aqui, você precisa fazer alguma coisa. Não, ele já era excelente. Por quê? Não importa se tem alguém de importância, a sua excelência está condicionada à sua essência. Então peraí, não importa se é congresso ou não, a sua excelência permanece. Não importa se tem culto ou não, a sua excelência permanece, porque a excelência me carrega onde o meu pé não chega. Você precisa entender que a excelência de Daniel é tão absurda que começa a não caber no cargo de príncipe. Aí é aquilo, enquanto os príncipes são tão príncipes como ele, tá tudo certo. Só que a excelência começa a chegar até a visão do rei. Aí o rei olha e diz assim: é excelente demais. Se é excelente demais, não vai dar para ficar só aí. Preciso colocar como meu braço direito. Aí começa a estreitar. Porque quando Daniel, ele pensa, ou melhor, vai acontecer dele ser promovido, essa notícia chega até os príncipes. A notícia é: Daniel vai subir. Aí eles pensam: não vai. Só que quem está dizendo é tão príncipe quanto ele, que ao invés de alcançar a mesma excelência, decide: não vamos deixá-lo subir, porque a gente vai achar alguma coisa para manchar Daniel. Aqui eu começo a ministrar. Eles não estão se levantando contra qualquer pessoa. Eles estão se levantando contra alguém que ora. Você sabe que Daniel, ele tinha um hábito. Ele orava 3 vezes ao dia. E eu preciso deixar um conselho para as mulheres que me escutam. Você pode parar a sua vida para fazer qualquer coisa, mas não para a sua vida para se meter com gente de oração. Que é isso, Carol? Eu estou dizendo: não pare a sua vida para se levantar contra alguém que ora. Não pare a sua vida para se levantar contra a vida de uma mulher que bate o joelho no chão e bota a cara no pó. Não pare a sua vida para se levantar contra a casa de uma mulher que tira um tempo dela com Deus para orar. Carol, por quê? Porque quem ora tem. E parece jargão de pregador, mas não é uma realidade. Quem tem, tem. Mas quem não tem, não tem. Eu vou te provar que quem tem, tem. Você pode ver uma mulher chegar num ambiente, tu pode nem saber o nome dela, mas se ela é de oração, minha filha, quando ela passa, arrepia do cabelo até o pé. E tu diz assim: essa daí tem. Uma pessoa que tem, quando pega o microfone, muda o ambiente. Quando chega na cena, muda o ambiente. Por quê? Porque ela buscou para ter. Então quem ora tem. A pior coisa que a gente faz é se meter com gente que para a vida para buscar. Não faça isso. E eu vou te provar o que é ter. Você lembra de Jacó? Certa vez Jacó sai de um conflito da sua casa. Ele precisa ir embora. Tem um conflito com o seu irmão. Você vai entender onde eu vou chegar. Então agora ele precisa sair. Só que quando ele sai depressa. Ele tem que ir embora em fuga. Aí o texto diz assim, ó: então ele parou numa terra, pegou uma pedra, colocou a cabeça e fez como travesseiro. Então sonhou e Deus se manifestou para ele. Aí ele acorda, fala: quão terrível é este lugar. Este lugar é a casa de Deus. Pega a pedra que colocou a cabeça e levanta como altar. Aí o texto diz assim, ó: e pegou o azeite e derramou sobre a pedra. Vamos lá. Quando ele sai de casa, ele sai depressa. Ele sai em fuga. Então peraí, quem sai depressa tem tempo para escolher o que leva? Me responde alto. Quem sai depressa tem tempo para escolher o que leva? Só que quando ele sai de casa, eu consigo conjecturar Jacó dizendo: eu até vou embora, eu até abro mão da minha casa, eu até saio daqui, mas o azeite, se tu entendesse, mas o azeite eu carrego comigo. Carol, não entendi, minha filha. O inimigo pode ter se levantado contra a tua vida, a tua casa, teu casamento, mas uma coisa é certa: se tu busca e carrega azeite, no azeite ele não pega. Deus está dizendo: tu pode até sair, mas faz o seguinte: leva o azeite. Quando ele chega na cena, ele pega o azeite e derrama sobre a pedra. Mas no ambiente não tinha ninguém fisicamente. Só que Jacó é aquele tipo de crente: não preciso que tenha alguém agradável aos meus olhos para que eu derrame. Você não entendeu?
O que Jacó me ensina e me constrange é o seguinte: quem tem, não escolhe ambiente para derramar. Quem tem, não está preocupado se o ambiente está favorável ou não, porque não é sobre o ambiente, mas é sobre quem é digno de receber o que eu tenho para derramar. Deus está dizendo: tem azeite aí? Então derrama. Só que olha como diz o texto: e derramou azeite. Quem tem pouco derrama, quem tem pouco pinga. Além de carregar, ele não carrega pouco. Carol, por que você entrou nesta fase? Porque eu não estou preocupada com o congresso. O congresso é uma bênção. A minha preocupação é: e depois do congresso? O que Deus está dizendo é: se eu estou te ensinando a derramar aqui, é porque eu estou te enchendo para tu derramar na tua casa. Eu estou te enchendo para tu derramar. Derrama aqui e carrega derramando onde tu passar, minha filha. É por isso que Deus te colocou aqui. Mais de um dia está enchendo a tua botija. Você não sai daqui só como uma mulher normal. Você sai daqui derramando tanto que até quem não te conhece, quando tu passar, vai dizer: o que está acontecendo? O que chegou aqui? Porque vai sentir quem é que anda contigo. Então ele tinha, e se tem um problema é mexer com gente que tem. Só que é aquilo: cuidado, porque agora eles estão armando para manchar a vida de alguém, ou melhor, a reputação de alguém que não tinha reputação. Daniel não tinha reputação, não. Daniel tinha um caráter construído num quarto de oração. Você acha que reputação mexe com o céu? Reputação é aquilo que a gente posta nas nossas redes sociais. Tu pode estar em lágrimas, se tu postar uma foto sorrindo, quem olha vai dizer assim: tá feliz. Agora caráter não. Reputação é aquilo que a gente mostra quando a gente chega. Caráter é revelado quando a gente sai. Eu não tenho problema de pregar aquilo que Deus manda. Se eu vim, então eu vou dizer. Deus está dizendo: não estou preocupado com aquilo que tu construiu do lado de fora. A minha preocupação é com o caráter que eu conheço do lado de dentro. Por que você está dizendo isso, Carol? Porque 120 mais 2 param a vida para dizer: vamos manchar esse crente. Hoje em dia não precisa nem de 120. Pega o celular dela, que tu vai saber quem ela é. Aí entenda, eles param a vida. Eu imagino eles dizendo assim: divide em grupo, vamos na casa dele ver se a gente acha alguma coisa. Só que ainda que parassem a vida, sabe o que eles encontram toda vez que procuram? Janelas abertas, apontadas para Jerusalém. E um Daniel de joelhos no chão, rendendo graças a Deus. Não, eu não sei se isso mexe contigo, mas comigo mexe. Janelas abertas, apontadas para Jerusalém, e alguém de joelhos no chão, rendendo graças a Deus. Pastora, de uma coisa eu sei: quando eu entrei por aquelas portas, o Senhor disse para mim: sente o cheiro, o ambiente tem cheiro de oração. Aqui tem mulher de oração. Deus está dizendo: podem parar a vida, mas não se levanta contra uma mulher de oração. Por quê? Eu posso ser jovem, mas de uma coisa eu te garanto: desde criança sou criada debaixo de círculo de oração. Eu posso ser jovem, mas se você analisar minha vida, não ando com gente da minha idade. E isso não é um preconceito, é uma decisão minha. Se tem um grupo que eu gosto de andar, se tem um grupo que eu gosto de estar do lado, são as mulheres de oração. Aí alguém diz assim: mas nelas não dão ibope, elas não dão mídia, ninguém tira foto com elas, ninguém posta sobre elas. Mas quando passa na prova, quem eles procuram? Sabe, lá no Rio de Janeiro, às vezes o negócio fica meio quente, né? Tu sabe. Só que entenda algo, e eu ensino isso aqui para a juventude que está aqui também. Sabe por que eu ando com um círculo de oração? Porque, minha filha, se acontecer um problema, se tiver um tiroteio, isso acontece muito lá, e tiver um círculo de oração na cena, pastora, é engraçado. A bala faz curva, mas não pega nela. Carol, então por que tu anda
estamos falando sobre cura nesta manhã. O Senhor tem falado sobre cura. E se tem uma área que o inimigo tentou me matar, inúmeras vezes foi na minha saúde. Desde criança eu tive febre reumática. A minha febre ia lá no alto. Gente, quando a minha febre subia, eu escutava um barulho assim, ó. Eu falava assim: mãe, o que é isso? Aí ela dizia assim: Carol, é a irmã Gisele. Só que a irmã Gisele, ela não morava perto de mim, mas ela vinha marchando de casa, pastora Mônica. Aí ela vinha marchando, passava pelo meu quintal, entrava na minha sala, chegava no meu quarto. Eu dizia: mãe, tu contou para a irmã Gisele que eu estou doente? Ela dizia: Carol, eu não contei, mas é que gente de oração, a terra não conta, o céu se responsabiliza. Eu escutava o barulho de marcha que vinha. Aí ela chegava e falava: vai tocando, vai curando, vai. A minha febre lá no alto. Alguém olha e diz assim: tu não ia para o hospital? Não, menina, primeiro a gente fazia outra coisa. Antes de chegar no hospital, minha mãe falava: pega o óleo ungido, abre a boca. Parece doideira, mas não, isso aqui é para quem ora. Ah, Carol, mas que doideira é essa? Tá dizendo que o médico da terra não serve? Primeiro a gente usa os métodos do céu. Abre a boca. Aí eu abri a boca, minha febre ali, ó, batendo firme. Minha mãe dizia: em nome de Jesus agora, todo espírito de enfermidade, espírito da morte, toca a cura, toca a cura, toca a cura. Quando eu chegava no hospital, até tomava o remédio, mas eu não saía de lá só por causa do remédio. Alguém havia me visitado primeiro. E quem é esse? É o médico dos médicos dizendo: antes de tu alcançar êxito na terra, eu já fiz no céu. Por que você está dizendo isso, Carol? Porque mulheres de guerra sabem guerrear. Você está achando que eu estou pregando para qualquer mulher aqui? Eu estou pregando para mulheres que não recuam na guerra. O inimigo se levantou contra o teu casamento. Você vai pegar suas coisas, você vai embora? Deus está dizendo: entra naquele quarto, bota a mão naquele guarda-roupa, na roupa daquele marido, bota a mão na parede, entra naquele lugar. Ai, Carol, isso é doideira, né? Não, isso aqui é você entendendo: eu sei quem eu sou no mundo espiritual. Deus toma a frente dessa guerra. É assim que a gente guerreia. O inimigo sabe quem é você. Aí o que ele faz? Te joga numa cama sem vontade de levantar. Ah, mas é crente, mas é humano. E a primeira vontade que você perde é de fazer as coisas. Você não quer comer, você não quer tomar banho, você quer fazer mais nada. Você fala: quer saber, chega. Mas sabe por que isso acontece? Porque se tem um método que o inimigo usa, é te enfraquecer. Porque se ele te enfraquece, tu não tem força nem para marchar dentro daquele lugar. Aí você começa a ouvir aquilo que o diabo está dizendo. Deus está dizendo: levanta. Se fosse para morrer, nem na terra tinha te colocado. Levanta. Vou parar, não vai nada. Levanta. Começa a usar as estratégias de guerra. Levanta. Estou mudando hoje as suas armas de guerra. Levanta. Vai conquistar o que eu te dei. Hoje o Senhor me ensina, no tempo de hoje, a falar com as mulheres aquilo que Ele me ensinou como estratégia de guerra. Todas as vezes que eu passo alguma coisa, eu tenho o meu quarto de oração. Quem aqui não tem o seu lugar de oração? Aquele lugar, né, que tem o choro, gemido. Meu Deus. E quando eu passo por alguma coisa, eu começo a usar minhas estratégias de guerra. Você acha que eu vou sair por aí chorando, me desesperando? Não, o Senhor me ensinou. Tudo na minha vida, Ele disse: você precisa guerrear. E olha como funciona a minha estratégia de guerra. Se você quiser aderir, vai dar certo. Quando começa um problema, pastora, eu entro no meu quarto de oração, dobro o meu joelho e eu começo a fazer isso aqui, ó. É como se tivesse uma corda do céu até a terra. E eu começo.
Você vai entender o que eu estou dizendo. Na sua frente tem uma corda, puxa ela. Eu estou vendo gente puxando com força, eu estou vendo gente puxando mais devagar. Uma coisa me importa, puxa a corda. Puxa a corda. O inimigo está dizendo, morreu. Deus está dizendo, puxa a corda. O inimigo está dizendo, acabou. Deus está dizendo, minha filha, puxa a corda. O inimigo está dizendo, não tem mais jeito. Deus está dizendo, puxa a corda. O inimigo está dizendo, está inferno. Deus está dizendo, puxa a corda. Carol, isso é heresia, né? Não, isso aqui é Deus dizendo, o mundo espiritual existe. Então faz o seguinte, traz o céu para a terra. Puxa na força. Mas Carol, por quê? Porque o mundo espiritual é tomado Agora, para ficar mais interessante, junta com 3 e puxem a mesma corda. Vai, minha filha, puxa aí. Você tem 2 do seu lado? Puxem a mesma corda. Pelo amor de Deus, se tu estivesse entendendo o que Deus está fazendo aqui. Pastora, tem muita aí, todas elas estão puxando contigo. Puxa a corda. Deus está dizendo, se uma mulher traz o céu para a terra, imagina 1.500 mulheres puxando a mesma corda. Puxa a corda, minha filha. A partir de hoje tu não recua não, tu vai puxar a corda dentro daquela casa. Como é que é isso? Deus, a CNH, hein? A faculdade, o casamento, o ministério, a saúde, puxa na força. Porque já saiu do mundo espiritual. Já vai chegar até você, vai buscar. E a gente busca como? Puxando. Você vai entender porque eu estou dizendo isso. Então Daniel agora não está sabendo que estão se levantando contra ele. Eles procuram e não encontram nada, a não ser oração. E quem dera, se tudo que encontrassem contra a igreja fosse oração. Nós estamos diante de um tema, renovo. Cá para nós, quando você está ruim, que você dobra o teu joelho, o que te renova? A oração. Quando você chega destruída no culto, que Deus levanta uma mulher de oração e impõe a mão sobre você, como é que você se levanta? Renovada, diga comigo, renovada. Deus está dizendo, se tem algo que vai te renovar hoje, é a oração. A oração, ela vai trazer à existência o que é novo. Você precisa dobrar o seu joelho para viver o renovo. Porque o renovo, ele vem através do Espírito de Deus. E não tem como eu receber renovo se eu não me comunico com Ele. Deus está dizendo, quer receber o renovo? Dobra o teu joelho. Levanta a tua voz em oração. Renovo quer dizer broto, quer dizer rebento. E eu aprendo em Isaías, quando diz assim, mais um broto nascerá da árvore do tronco de Jessé, e então das suas raízes frutificarão renovo. Deus está dizendo, o renovo só vem quando tem raiz. E a minha raiz só acontece quando em oração eu consigo me enraizar. Quer renovo? Raiz. Quer renovo? Broto. Quer renovo? Ora. Então agora, escute isso. Quando eles não acham nada, a não ser oração, eles dizem assim, já que a gente não pode com esse Daniel, então a gente vai contra o Deus de Daniel. O texto diz que eles vão até o rei e promovem um edito. Por que no período de 30 dias não se pode fazer oração a nenhum outro homem ou a nenhum outro Deus, se não for somente a ti? Porque se fizer, prepara a cova, será lançado na cova dos leões. O rei aceita. Escute isso, por muito tempo lendo esse texto, eu achei que o edito tinha sido criado, porque eles achavam que Daniel não iria orar. Mas Deus disse para mim, leia melhor. E lendo melhor eu pude entender. O edito só foi criado porque eles tinham certeza. Prepara a cova. Ele vai orar. Se você soubesse que eu estou falando de você. Prepara.
porque vai orar, sabe? Na pandemia a gente viu muita gente que era crente e muita gente que não era. A gente viu quem eram os crentes de verdade, porque quando na pandemia começavam a vir as notícias na televisão, tinha muita gente que parava na frente da televisão, esperava da hora do jornal para saber quantos leitos cheios, quantas covas ocupadas. Só que se tem uma coisa que eu aprendi, foi como que um crente se portou na pandemia. Um crente de verdade, ele não esperava a notícia de um repórter terreno. Um crente de verdade não estava preocupado se o destino dele viria através de uma reportagem de televisão. Não, um crente de verdade olhava o sangue na porta. Você não entendeu? Eu vou repetir. Um crente de verdade desligava a televisão, porque a terra estava falando, e olhava o sangue na porta. Carol, o que você está dizendo? É que ele está preocupado com quem guarda a casa dele do que com o que dizem lá. Deus está dizendo, isso é quem ora. Ao invés de você se desesperar, minha filha, olha o sangue na porta. O sangue do Cordeiro está sobre os umbrais, olha a porta. Deus está dizendo, estou guardando a tua casa, estou guardando a tua vida, estou guardando, fique em paz. O texto diz que o rei aceita o edito. E agora a notícia chega até Daniel. E a notícia é, Daniel, num período de 30 dias, tu não poderás orar. Gente, eu não estou falando de um Daniel que era jovem no capítulo 1. Porque o Daniel que era jovem no capítulo 1 disse e decidiu, não me contamino. Só que Daniel no capítulo 6 é avançado em idade. Mas um conselho para a juventude que escuta: seja fiel na sua juventude. Porque quando tu chegar na tua velhice, ninguém te corrompe mais. Você acha que Daniel precisava de 30 dias? Para quem decidiu não se contaminar, não precisava nem de um. Aí olha agora, gente, Daniel me ensina demais. O texto diz assim, ó, que quando ele soube, não pode orar. O texto é convidativo dizendo assim, ó, vê se você vai entender. E foi Daniel para a sua casa. Não pode orar, hein? E subiu para o segundo andar. Se orar vai morrer. E subiu para o segundo andar. Agora ela não aguenta mais e subiu. Eu vou repetir até você entender. E subiu para o segundo andar. Agora a doença chegou e subiu para o segundo andar. Agora não tem mais jeito e subiu para o segundo andar. Deus está dizendo, um crente de oração não perde tempo resolvendo as guerras neste plano aqui. Quando ele tem que resolver, ele vai para outro plano. E subiu para o segundo andar. E aí, é como se Daniel estivesse fazendo isso aqui, ó. A guerra é essa. Deus, a guerra é essa. E aí? Agora é contigo. Carol, não entendi, não entendeu? Deus está dizendo, ao invés de chorar, porque aquele espírito maligno de depressão, crise de ansiedade, dependência de remédio, trauma, falta de perdão, bateu na tua porta. Deus está dizendo, minha filha, calma, você não vai morrer. Te espero no segundo andar. Deus está dizendo, sobe. Porque não mexeram com você, não mexeram com a tua casa, mexeram comigo. Sobe.